Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que detalha uma das transformações mais sombrias da ficção. Vamos falar do processo de se tornar um vampiro, o famoso abraço, no universo de Vampiro à Máscara. E o material que a gente tem em mãos é bem interessante, porque não é um manual de regras, sabe? É uma narrativa. A ideia é acompanhar a jornada de uma pessoa e entender não só a mecânica, mas o custo real, o impacto psicológico de virar um predador imortal. E é bom a gente já alinhar o tom desde o começo. A narrativa que a fonte apresenta é brutal. Ela deixa bem claro que essa transformação não é um presente, não tem nada de romântico, é o ápice de uma relação abusiva, calculada. A gente está falando de terror psicológico, onde vampiros mais velhos olham para os humanos e veem ferramentas. Peões num jogo que dura séculos. É uma história de predação. E toda história de predação começa com um alvo, né? Nesse caso, um jovem chamado Jacob Cartwell. A fonte descreve ele como um cara ambicioso, estagiário de SEO numa agência de talentos na Califórnia. Mas o legal é a vida dupla. De noite, ele é o Destiny, um grafiteiro anônimo que está começando a fazer muito sucesso. O trabalho dele já saiu até em revista de arte de rua. Ele tem talento, ele tem um sonho. E é justamente esse talento, essa ambição, que coloca ele na mira. A predadora da nossa história é Jeanette Demond Curiac. Ela é uma vampira do clã Toreador. E, só para situar, os Toreadores são tipo a alta sociedade do mundo dos vampiros. São os artistas, os estetas, obcecados por beleza, por influência. O problema é que a Jeanette nasceu lá no século XVIII. A compreensão dela sobre o mundo digital, sobre a internet, é quase zero. E aí que entra o Jacob. Ela não quer só o artista, ela quer o especialista em mídias sociais. Exatamente. Ela precisa de alguém que entenda esse novo salão social que é a internet, para expandir o próprio poder, o prestígio dela. O fato dele ser um artista talentoso é um bônus, é a cereja do bolo que satisfaz a vaidade toreadora dela. Ele é a ferramenta perfeita. Mas não é tão simples assim, né? Não dá pra só escolher alguém na rua. Tem toda uma burocracia no mundo deles. Ela precisa de uma autorização. Precisa. Na cidade quem manda é o príncipe. E criar um novo vampiro sem a permissão dele é uma sentença de morte. Mas a fonte deixa claro que para alguém com a influência da Jeanette, conseguir essa permissão foi fácil. O prestígio do clã dela e também algumas ameaças sutis, como diz o texto, resolveu tudo. Isso já mostra como a sociedade deles funciona, né? Na base do poder e do medo. Certo, permissão concedida, o alvo foi escolhido. Mas como ela isola alguém a esse ponto? Não dá para simplesmente sequestrar a pessoa. O plano dela parece bem mais elaborado. E cruel. O primeiro passo não é seduzir, é destruir, de forma metódica, completa. A Jeanette arma para que o Jacob seja preso publicamente no meio do trabalho dele. Acusação, destruição de propriedade pelo grafite e roubo. Em um único dia, a vida dele acaba. Ele perde o emprego, a reputação, os amigos, somem. O futuro que ele estava construindo vira pó. Nossa. Ele vai para a cadeia. Passa uma noite lá? É solto com uma data para ir para o tribunal, mas claro, ele nunca vai. Ele desaparece. E para fechar o caixão, literalmente, um mês depois, um corpo em decomposição é achado num rio. A identificação oficial, pelos registros dentários, confirma. É Jacob Cartwell. Para o mundo, ele está morto. Caso encerrado. Que frieza assustadora. Ela não só isola ele, ela apaga a existência dele. Ele não tem para onde voltar. Se reaparecer, a primeira coisa que acontece é ser preso. É a armadilha perfeita. Ele está sozinho, aterrorizado, sem nome e sem futuro. E é nesse momento de vulnerabilidade total que ela finalmente aparece. Aí começa a fase 2, a manipulação. A Jeanette se apresenta como uma samaritana, uma mecenas rica que se interessou pela arte dele. Oferece um lugar seguro para ficar, comida, dinheiro e, o mais importante, validação. Ela elogia o trabalho dele, incentiva. Ela se vende como a salvadora. A única pessoa no mundo que entende ele. Exato. E durante o mês seguinte, ela prepara ele psicologicamente.
É um processo de grooming clássico, mas tem um detalhe sobrenatural que torna tudo muito mais sinistro. Peraí, como ela consegue essa lealdade toda em só um mês? Parece rápido demais para alguém que teve a vida destruída não desconfiar de nada. Tem que ter algo mais aí. Tem. O elemento-chave é o sangue dela. A fonte explica que, secretamente, Jeanette começa a colocar gotas do próprio sangue na comida e na bebida dele. Isso transforma no que eles chamam de ghoul, ou carnal. É um processo que cria um laço de sangue, uma devoção sobrenatural e artificial. Ele passa a sentir por ela uma lealdade, um desejo que não são dele de verdade. Então ele fica quimicamente dependente dela, é quase como uma droga. É a analogia perfeita. O sangue de vampiro tem um efeito intoxicante. E o laço é tão poderoso que a fonte menciona que um carnal poderia se matar se o mestre só ameaçasse abandoná-lo. E tem mais. Sob o efeito do sangue, a criatividade do Jacob, que agora só atende por Destiny, explode. Ele produz as melhores obras da vida dele nesse estado de euforia e vulnerabilidade. Ele está completamente na mão dela. Nossa, então ela tá drogando ele basicamente para deixá-lo mais criativo e vulnerável. Isso é de uma crueldade inacreditável. Ela tá usando a arte dele como arma contra ele mesmo. O nível de planejamento, a estratégia, é impressionante. Não é um ato de paixão, é um projeto. Pesquisa, execução, manipulação em vários níveis. É um jogo de xadrez de longo prazo. E essa complexidade, essa teia de estratégia e poder, geralmente atrai um perfil bem específico de público, né? A própria fonte que a gente está analisando vem de um jogo de RPG. E quem se envolve com RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, mais inteligente, que gosta de ler, de mergulhar em sistemas complexos. É alguém que não quer só o resultado, quer entender a estratégia por trás da história. É verdade. E esse perfil dedicado, estudioso, estratégico, que gosta de entender o sistema e planejar, combina muito com quem está se preparando para os grandes desafios da vida, como vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. São jornadas que exigem o mesmo tipo de foco, disciplina e, claro, a ferramenta certa. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação, a da Jeanette está prestes a ser concluída. Ela preparou o palco, o alvo e a si mesma para o ato final. O tabuleiro está pronto para o checkmate. E como é esse momento? Depois de tanta manipulação fria, eu imagino que o abraço em si seja igualmente brutal. É aí que a crueldade atinge um outro nível. Ela encena tudo como um ato de amor. Depois de um mês de convivência com o Destiny completamente devotado a ela, eles têm uma noite que ele percebe como sendo de profunda conexão. Conversam sobre arte, sobre a vida, e então eles fazem amor. No auge da paixão, do que ele acredita ser o momento mais íntimo da vida dele, ela o morde e drena todo o seu sangue. Que horror! Ela mata ele no momento de maior vulnerabilidade. Ela o leva até a porta da morte, e quando ele está prestes a cruzar, ela abre o próprio pulso e oferece um gole do seu sangue imortal. É esse ato que o traz de volta e sela a transformação. A fonte descreve essa experiência de morte e renascimento como algo absurdamente potente, talvez a sensação mais intensa que o vampiro terá em toda a sua existência. Uma mistura de dor excruciante e prazer absoluto. Muitos relatam ver aquela luz no fim do túnel, sabe? Apenas para serem arrancados de volta à vida de forma violenta. E o despertar? Ele acorda e... tudo bem, ele agora é um ser elegante da noite. Longe disso. O despertar é um trauma. A primeira e única sensação é uma sede avassaladora, que a fonte chama de a fome. É uma compulsão animalesca. E a pequena quantidade de sangue que o Criador oferece nunca é suficiente. Se não tiver uma fonte de alimento, um humano por perto, o recém-criado entra em frenesi. Ele ataca qualquer coisa que se move. É o que eles chamam de sucumbir à besta, o instinto predador que eles vão ter que lutar para controlar pelo resto da eternidade. E a relação dele com a Jeanette?
Imagino que a máscara de salvadora caia nesse momento. Cai instantaneamente. No momento em que ele desperta como vampiro, a fachada dela desaparece. A mulher atenciosa, incentivadora, dá lugar à sua verdadeira natureza, fria, exigente, controladora. O Destiny deixa de ser uma pessoa e se torna oficialmente uma posse, uma ferramenta para ampliar a influência dela. A dinâmica muda de protetor e protegido para mestre e servo. E como ele processa isso? Ele acabou de morrer, renasceu como um monstro, e a única pessoa em quem ele confiava se revela, sua dona. E o laço de sangue ainda funciona? Sim. E essa é a parte mais trágica. Ele não consegue odiá-la. A devoção artificial ainda está lá, misturada com o horror da nova realidade. A fonte descreve a luta interna dele de forma muito poderosa. Ele percebe que não sente mais emoções de verdade, só fantasmas de emoções. A paixão, a raiva, a alegria, tudo é um eco pálido do que era. A energia vital, a centelha criativa, foi substituída por um vazio gelado e pela fome constante. Sabe, depois de analisar tudo isso, a imagem que fica pra mim é que o abraço não tem nada de glamuroso. É a aniquilação completa de uma pessoa, peça por peça, só para ela virar um troféu ou uma ferramenta. É uma exploração profunda sobre o que nos define como humanos e o que sobra quando isso é tirado à força. Se essa análise está trazendo novas perspectivas sobre temas como poder e controle, seria ótimo que considerassem curtir e se inscrever para acompanhar outras discussões como esta. E além desse tormento psicológico, vêm as consequências práticas. O Destiny agora tem que viver escondido, não só da lei, mas de qualquer um que o conheceu. Ele evita os lugares que frequentava, aterrorizado com a ideia de encontrar alguém do seu passado. Ele é um fantasma na própria cidade. E a Janet tem alguma responsabilidade sobre ele agora? Ou ela simplesmente o larga à própria sorte? Ah, ela tem toda a responsabilidade. E isso é lei. A quarta tradição da Camarilla, uma das principais seitas de vampiros, diz que o criador é responsável por tudo que sua cria faz. Então cabe a Janet ensinar ele a caçar sem ser pego, a se misturar, a controlar a bestia e, acima de tudo, a obedecer à máscara. A lei que proíbe que a existência deles seja revelada aos mortais. Ele é problema dela agora. E aí chegamos no motivo de tudo isso. O trabalho. O que acontece com a carreira dele como Destiny, o artista, e o trabalho de especialista em mídias sociais. E a ironia final, ele é imediatamente colocado para trabalhar gerenciando a presença online da Janet. E como era de se esperar de uma criatura de séculos, ela perde o interesse na novidade bem rápido. Ela deixa no comando de todos os seus vastos recursos digitais. Paradoxalmente, ele ganha mais poder e liberdade criativa na carreira dele do que jamais teve em vida. Então, depois de tudo isso, o grande prêmio dele é um emprego de social media. É a gaiola dourada mais deprimente que eu já ouvi falar. Exatamente. Ele tem autonomia, recursos, influência, mas é uma ilusão de liberdade. Ele continua sendo um servo, preso pelo laço de sangue, e vai continuar sendo até o dia em que ela se cansar dele e decidir que o trabalho dele acabou. Ele alcançou um tipo de sucesso que sonhava, mas o preço foi a alma, a humanidade, tudo. Resumindo a nossa conversa, fica claro que, nesta narrativa, o abraço é uma violação, um processo meticuloso de desmantelar uma vida para satisfazer o capricho de um predador. A história do Destiny é um conto de advertência sobre poder, controle e a perda completa do eu. E para fechar, eu queria deixar uma provocação baseada num detalhe muito sutil que a fonte menciona sobre o clã toreador. Apesar de serem o clã dos artistas, muitos deles, com o passar dos séculos, perdem a mesma criatividade que tanto valorizavam em vida. Eles se tornam estagnados, repetitivos, incapazes de criar algo realmente novo. Meros ecos do que foram. Que paradoxo cruel! Eles buscam a beleza eterna, mas acabam perdendo a capacidade de criá-la. Exatamente. E isso nos leva a uma questão para refletir. Se uma vampira como a Janet abraça um artista para capturar e possuir sua centelha criativa para sempre, mas o próprio estado de não-vida inevitavelmente apaga essa centelha,
O que no final das contas está sendo preservado? É a arte ou é só a memória vazia de uma vida que não existe?